Bom dia. Voltamos para o nosso estudo, né? Esse trimestre nós estamos estudando o Evangelho do discípulo amado. E a gente já sabe que o discípulo amado é João, né? E é o único dos apóstolos que relata o Evangelho de Cristo, né? O tempo que foi o ministério dele, os 3 anos, falando desde o início, né? Que a palavra eterna habitou entre nós. Então ele se refere a Jesus como Deus desde a criação do mundo, né? A gente viu depois a mensagem de João Batista, que era seu primo, era seu precursor, que falava que a gente devia se arrepender, procurar Jesus, foi quem batizou Jesus, né? E buscar Deus realmente para ter o perdão dos seus pecados e alcançar a salvação. Depois a gente viu que Jesus nasceu como criança e foi crescendo. E ele foi ao templo, né, que hoje nós chamamos de igreja. E ele também cresceu em graça e sabedoria, né, estatura, mas diante de Deus e dos homens. Né? E domingo passado nós vimos sobre Jesus e Nicodemos. Né? E Nicodemos era um alto funcionário do governo e que tinha dúvidas para entender o que era nascer de novo, né? Ele queria realmente entender e Deus mostrou para ele. E hoje nós vamos ouvir sobre Jesus e a mulher samaritana, que é outra história que a gente já ouviu muito falar, que a gente precisa entender. Cada ensinamento que Deus quer dar para a gente é através dessas histórias, né? Nós estamos vivendo um mundo, né, de muita comodidade, né? Ninguém quer sair de casa, a gente compra as coisas com um clique, né? Vai na internet. Hoje eu estou tendo a possibilidade de dar aula para vocês pela internet, né? Por causa da pandemia, a gente tem todos esses recursos e tudo é muito fácil. Antes, só se andava de carro, hoje se anda de avião, e cada dia o avião se aperfeiçoa mais, chega mais rápido. Então a gente vê tantas coisas progredindo, já se chegou até na Lua com foguete, né? Realmente o mundo tem mostrado uma modernidade imensa. Agora imagine, né, nós voltando para a história da ida de Jesus, né? Caminhando, fazendo um percurso a pé, porque naquela época não existia carro, então eles sempre andavam a pé. E a gente sabe que naquelas terras que eles andavam, tinha muitos desertos, era muito quente, né? Era difícil. E eles não tinham a modernidade que hoje a gente tem. Eles não tinham água encanada, você abre uma torneira, sai água dentro da sua casa, não tem. Eles para tomarem água, precisavam ir buscar no poço e carregar vasilhas. Então era algo que não era fácil, não era cômodo. Então todos os dias, de manhã e à tarde, iam buscar água no poço, todas as casas. E essa tarefa era das mulheres, e especialmente das filhas mais velhas. Eles iam de manhã cedo e no final da tarde, por quê? Porque era quando o sol estava mais brando, estava menos quente, né? Então isso era uma atividade diária para eles, né? E Jesus também, quando tinha sede nas suas caminhadas, parava em frente aos poços para poder pegar água, né? E toda a nossa história hoje, né? Se relata-se em torno de água, né? Água que é o elemento principal para que a gente possa sobreviver. Também a água naquele tempo era muito importante e lá a água era muito difícil. Aliás, hoje, em toda aquela parte da história, a água lá é difícil, né? Então, Jesus fala dessa água, mas ele não trata a água como água só de beber. Ele está se referindo à água como uma experiência espiritual. Que quando a gente toma dessa água, né, a gente não precisa mais ter sede de novo, né? Então, foi uma história interessante que tudo se passou naquele tempo. Jesus e os discípulos estavam caminhando e eles eram muito perseguidos porque os judeus não aceitavam que ele era o rei, porque veio de origem humilde, porque veio de forma que não era tradicional, não veio com pompa, não veio com
riquezas, então era algo que eles não conseguiam aceitar. Mas ele mostrava o poder de Deus, ele curava, ele fazia milagres e com a sua palavra ele mostrava o caminho certo e muitas pessoas o seguiam, se incomodavam. Então, por diversas vezes ele era perseguido, né? Então, Jesus chega para falar para as pessoas, sabe? Ele se refere nessa história que nós vamos falar sobre Jesus e a mulher samaritana, falando sobre água, que é uma coisa tão simples, né? Tão necessária. Ele quer se referir que a gente também pode ter saciar essa sede da gente de uma forma tão simples, tão sem coisas extraordinárias, né? Basta que a gente realmente busque na sua palavra e ore, fale com Deus. A gente pode saciar toda a nossa sede, tudo que a gente tem certeza, né? Deus tem um plano para a vida da gente e a gente só precisa se colocar à disposição dele para que algo surpreendente aconteça na nossa vida, né? Então a gente pode se saciar realmente dessa água que todos têm necessidade fisicamente, mas ele está falando da água do Espírito, né? E nesse contexto que a história vai se dar, da mulher samaritana, conseguir água lá também era raro. E eram poços cavados e as fontes os poços eram algo muito importante. Então, todas as vezes que tinha guerra lá, os poços eram cobertos de pedras para ser disfarçados, para não ser também atingido pelos inimigos, porque a falta d'água diminuía a força do exército, enfraquecia o inimigo, eles não tinham água, então estava encoberto. Então, os poços eram algo assim. E todo mundo depende de água, né? Água potável, realmente água doce para poder beber. A gente sabe que o planeta todo é 2/3 de água, mas é água salgada e 1/3 é de terra, né? Mas a água doce, que é a água que a gente pode beber, essa água é a mais difícil. E conforme que o autor e a gente já conhece, né? A gente sabe que a água é escassez, a gente vê propaganda, economize água, todo mundo falando sobre água. E o que é interessante é que nós aqui no Brasil, nós somos detentores de 10, alguns autores falam 12% de toda a água doce do mundo. Né? A gente sabe que para chegar a 100% precisa 10 partes de 10. 10. E a gente tem uma. Vamos trabalhar com menor porcentagem. 10. Só sobraram 9. Com toda a certeza dessa vida, nós não temos só 10 países no mundo. Nós temos inúmeros países. Ou seja, nós somos detentores da maior potência de água doce do mundo. Ou seja, do planeta. Por que as pessoas estão tão interessadas na Amazônia? Porque elas sabem que lá elas têm dificuldade de água e nós somos detentores da água doce. Nós temos o maior rio de volume d'água do mundo, que chama-se o Rio Amazonas. É o maior rio do mundo. Então, nós temos fontes. Nós temos o Rio São Francisco, Rio Parnaíba, nós temos várias fontes que os outros países não são agraciados. E isso chama atenção. Nós temos a maior fonte, a gente sabe que o ser humano não vive sem água, não consegue realmente sobreviver. Então a água realmente é importante e a gente precisa cuidar do que é nosso, para que não falte para a gente e nem para o mundo, né? E não deixar que realmente desmate as florestas, porque a gente sabe que quando se desmata a floresta, o terreno fica árido, mais seco, e aí ele vai puxar a água do rio, os rios vão secar mais rápido e vai faltar. E com as árvores se consegue manter mais a umidade do solo, chamar mais, fazer o ciclo da chuva, né? Que o calor sobe e realmente desce com chuva, e a gente consegue manter. Então a água realmente é imprescindível. O que Deus queria dizer? Ele falava muito com comparações, né, com analogias, e ele comparou, né, realmente Deus com a água da vida, porque a gente não vive sem água. Você passa um bom tempo sem comer, mas sem beber você não consegue, né? Então Jesus queria mostrar isso, essa comparação com algo tão importante, tão significante, né? E Jesus estava lá nessa época na região da Galileia e por
por conta que ele falava para multidões, ele fazia milagres, ele curava, né? A fama dele cresceu. E aí diversas pessoas começaram a crer na sua palavra, né? Elas eram batizadas pelos discípulos. E isso começava a desagradar os líderes religiosos daquela época. Eles não conseguiam acreditar, eles não queriam que Jesus tivesse esse poder, que eles tinham todo aquele ritual para seguir e que achavam que isso ali daquela forma estava errada, né? Então, Jesus saiu dali, né, para que ele às vezes não queria confrontar, ele vinha falar de Jesus e tinha para outros falar também para outras pessoas. Então ele decidiu ir para a região da Judéia, sair lá da Galiléia e ir para a Judéia. E essa viagem, né, quando a gente sabe que naquela época não tinha carro, não tinha moto, não tinha avião, era a pé. Então era caminho de um dia, 2 dias. E aí eles precisavam parar nas fontes onde encontravam, que eram os poços, para poder se abastecer e continuar a viagem, né? E para ir lá para Judéia, eles só tinham 2 caminhos. Ou ele dava a volta pelo Rio Jordão, ou ele passava pela região da Samaria. Pela região da Samaria era mais perto, mas era mais perigoso. Por quê? Porque já havia muitas desavenças entre judeus e samaritanos. E a maioria dos judeus evitava ir para aquela região. Ninguém gostava de ir, que era para evitar confusão, exceto Jesus. Porque Jesus tem um plano para a vida de cada um, ele sabe o que é melhor e ele mostra os desenhos para as nossas vidas, né? Pois bem, Jesus chegou, andando por esse caminho, pelo meio da Samaria, ele chegou numa cidade chamada Sicar. E era assim por volta de meio-dia. E interessante que eu disse para vocês que as pessoas pegavam água de manhã cedo e no final da tarde. E sempre eram as mulheres. Meio-dia, uma mulher no poço pegando água. Por quê? Deus tem um propósito para todas as coisas. Por que Deus estaria ali e por que a mulher estaria ali? Ele sentou do lado do poço, né? Até que veio uma samaritana. Veio pegar água, se aproximou de lá para pegar água. Meio-dia, por quê? A gente vai já saber. E aí, quando Jesus olhou ela se aproximando, né? Começou um diálogo com ela, pedindo água. Você pode me dar água? Ela estranhou. Primeiro, ela era mulher. Segundo, ele era homem, né? E ela era samaritana e ele era judeu. Na verdade, eu não sei se fisicamente dava-se para conhecer quem era samaritano e quem era judeu, porque ela reconheceu imediatamente. É como a gente olha o japonês, a gente já sabe que ele é japonês, é diferente do americano. Ou um africano que tem a cor mais negra do que o outro, a gente consegue, eu não sei, mas ela realmente achou estranho ele puxar essa conversa. E ela fala, Jesus, você é um homem judeu puxando conversa comigo? Porque Jesus tinha um propósito. Não era comum, né, se conversar, o homem não conversava com a mulher em público jamais, nem com a sua esposa, somente em casa. Então Jesus mudou o tradicional, Jesus chegou para quebrar paradigmas, para mostrar que ele não faz acepção de pessoas, ele vê o coração e ele não vê circunstâncias, ele vê o fim, o propósito que ele quer alcançar, né? Pois bem, Jesus continuou conversando com ela, né? A viagem que ele teve foi longa, né? Então eles estavam realmente cansados de tanto caminhar e com sede, né? E a mulher samaritana viu Jesus lá, né? E ele falou assim, você pode me dar água? Ela, como? Você é um homem me pedindo água? Aí ele disse, se você soubesse quem eu sou, se você soubesse o que Deus pode te dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e lhe daria a água da vida. Jesus faz essa proposta para ela. E ela vê aquilo, né, achando estranho, assim como Jesus falou com Nicodemos, que procurou Jesus à noite para estar escondida. Jesus foi até a Samaritana e são dos poucos episódios que Jesus relata que ele fala diretamente com uma pessoa só o que Deus tem, o que é realmente
importante para elas, né? E a mulher samaritana, Deus foi para lá e ela ia ao meio-dia porque ela tinha uma conduta que não era condizente com a sociedade. Ela era como se fosse uma prostituta, uma mulher que tinha relacionamentos com vários homens. Isso era condenado pela sociedade, isso era condenado por Deus, porque a gente precisa ter só uma pessoa. Então ela ia ao meio-dia porque era um horário que ela não encontrava ninguém. Então ela não precisava se desgastar, ninguém dizendo deboches para ela, nem falando nada de errado. Então ela ia nesse horário. E Jesus veio nesse horário, porque Jesus queria alcançar ela. E aí Deus parou e falou. Falou três coisas, olha, para que ela entendesse. Jesus disse, quem é Deus? Você sabe? O que Deus pode te dar? Você sabe? E tu, quem sou eu? Você sabe? Essa era uma grande revelação. Há uma água da vida disponível, Deus queria dizer. Jesus estava conversando sobre verdades espirituais, né? E a mulher não estava entendendo. Ela disse, se você tem água da vida, nunca mais eu preciso vir aqui. Eu quero. Mas não é dessa água que Deus fala. Ela disse, eu preciso, esse poço aqui é muito fundo. Como é que você vai pegar água aqui? Jesus fala para ela que está falando de uma água que não é essa água e que são coisas mais importantes do que essa água. E começa realmente a falar para ela da vida dela, que sabe que ela tinha uma vida que não era condizente, que ela fazia as coisas erradas e que não era assim que agradava a Deus. E ela começou a ouvir e ver que tudo que ele falava era a vida dela. E ela realmente entendeu e disse, você realmente é um profeta. Profeta é aquele que sabe as coisas que vão acontecer. Aí ela disse que ela cria, né? Que realmente sabia que viria o Salvador para vir e salvar todas as pessoas. E ele disse, sou eu esse Salvador. Então, por poucas vezes, Jesus fala diretamente que ele era o Salvador do mundo e que veio para falar. E aí ele fala que ele é a verdadeira fonte da salvação, que sacia todas as necessidades do coração. E se ela estivesse pronta para receber aquilo que Deus podia dar, nunca mais ela teria sede em sua alma novamente. Não era sede de água, era sede de conhecer a palavra de Deus, era sede de fazer a coisa certa. Jesus confrontou a samaritana, né, com a sua conduta, e ela entendeu, ela confessou seus pecados, ela reconheceu que realmente ela era aquela pessoa que fazia tudo errado e que ele realmente era um profeta e que estava representando a voz de Deus porque sabia tudo o que ela tinha feito, né? E ela fez uma pergunta nesse meio todo para Jesus, que ela queria saber se a forma certa de adorar a Deus era no Monte Gerizim, que era onde os moradores das cidades faziam adoração a Deus, ou se era em Jerusalém, como os judeus faziam. Ela estava preocupada com rituais, porque naquela época eles se prendiam muito a ritos. Só o sacerdote entrava, passava uma semana sem fazer nada, se purificando, trazia o melhor a oferta, ou um cabrito, ou um bode, ou um outro animal perfeito, e queimava, e orava. Eram rituais. Jesus surpreendeu ela mais uma vez, que revelou para ela, olha, é chegado o tempo, como ele diz em João, mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. O que Jesus queria dizer para ela? É que ele não estava preocupado com rituais, ele não estava preocupado com lugar, ele estava preocupado com as pessoas, com o coração. É você que vai adorar a Deus aonde você estiver com a sua vida. A adoração não pode ser uma formalidade, tá? Você não precisa estar num lugar, acreditar que apenas só tem um jeito de adorar a Deus, só tem um lugar certo. Jesus está anunciando uma mudança.
A adoração iria romper fronteiras, ganhar novas formas e novas pessoas seriam aceitas como adoradores. Eu não precisaria agora procurar um sacerdote para pedir perdão pelos meus pecados, para prestar um culto a Deus através dele, não. Quando Jesus morreu na cruz e o véu se rasgou do templo, é que agora nós temos livre acesso a Deus. Eu posso chegar até Deus. E para que Deus aceite o meu perdão, aceite a minha oferta, eu preciso estar perfeita, assim como ele aceitava o animal perfeito. E o que é estar perfeito? É pedir perdão pelos pecados, é entender a vontade de Deus, é fazer o que Ele quer. É essa adoração que Ele quer. É adorar em espírito e em verdade, não só com rituais e viver uma vida de mentiras. A adoração não é controlada, dominada por um grupo de pessoas. Não são só os sacerdotes, não são só os pastores, não são só os padres que podem chegar a Deus e pedir perdão por nós e designar a nossa sentença. Não, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode louvar o Senhor e a sua adoração é recebida por Deus. Nós temos livre acesso. E Deus diz que a única coisa que impede de Deus ouvir as nossas orações chama-se pecado. E todas as vezes que eu peço perdão, Ele perdoa. Porque Ele diz que se a gente confessar os pecados, se arrepender, Deus vem, limpa, perdoa e restaura a nossa vida. Então a gente só precisa pedir perdão e a gente está com uma vida novamente santificada e pode adorar a Deus. E a adoração precisa ser sincera. A honestidade do coração passa a ser o principal critério para que uma adoração seja aceita. Eu não posso ir só domingo para a igreja porque é um ritual, todo domingo eu vou, eu peço perdão e a semana inteira eu faço tudo errado. Mas eu chego no domingo, eu estou perfeita. Então, eu chego numa igreja, eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu saio da igreja, eu sou o demônio em pessoa. Não, a nossa adoração tem que ser sincera. Tudo que a gente faça, seja com amor, fé, gratidão e temor sincero. Quando há amor em tudo que a gente faz, essas outras coisas fluem. A gente crê realmente, a gente vai ser agradecido e a gente vai ter o temor de Deus para não fazer a coisa errada. Essa adoração que Deus quer. Eu não preciso ir de joelho daqui para São José de Ribamar. Eu não preciso passar o mês inteiro usando uma cor de roupa. Não, eu preciso fazer um voto com Deus de sinceridade, Senhor. Eu posso até fazer alguma promessa com Deus, mas sabe que você tem que cumprir. Mas uma promessa que revele, que mostre aos outros e que mostre que é o sinal de Deus em sua vida e que isso ganhe pessoas para Deus. E que você possa testemunhar e seja algo assim que Deus se agrade e que não seja sofrimento, porque a vontade de Deus para a gente é boa, perfeita e agradável. Se não for boa, não for perfeita e nem agradável, essa não é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus não é que a gente se martirize, não é que a gente se fira, que a gente se bata, que a gente se faça um monte de besteira. Não, Deus quer que a gente tenha uma vida com Ele, mas uma vida de amor, de fé, gratidão e temor sincero. Quando há sinceridade, todas as outras coisas também acontecem. E principalmente o amor. O amor é que rege tudo. Quando a gente faz com amor, todas as coisas acontecem e fluem de maneira agradável e satisfatória. A samaritana confessa naquele momento, né, que realmente ela tinha guardado o prometido que Deus tinha mandado, que seria o Messias, né? Então Jesus afirmou: pois eu estou aqui falando com você, eu sou o Messias, né? Foi um momento muito especial, né, que eu já falei para vocês que poucas vezes Jesus se revela assim de forma tão direta para as pessoas, mas ele se revelou para ela. E a mulher entendeu a mensagem, a mulher, aquilo foi alento para o coração dela. E ela largou o cântaro, ela largou tudo e correu para a cidade e contou e testemunhou. Sabe quando você ganha um presente, você quer mostrar para todo mundo, você fica alegre quando você recebe uma coisa boa, você quer compartilhar. Foi o que aconteceu. Os moradores da cidade dela, né, Sicar,
se convenceram realmente a ser Jesus, porque tu é uma mulher errada, Deus se aproximou e falou, puxa, aí correram também para falar com Jesus. Aí foram lá no poço e convenceram Jesus a ficar lá na cidade para também falar para as outras pessoas. E Jesus ficou mais 2 dias naquela cidade e uma multidão de pessoas foram salvas, porque ouviu a palavra, né? Ouvindo os ensinamentos de Jesus, os samaritanos conheceram e receberam o Salvador do mundo. Eles entenderam realmente o que era a água da vida, o que era uma adoração que Deus se agradava, né? A atitude de Jesus derrubou barreiras de separação, ele quebrou preconceitos estabelecidos há muitos anos e, principalmente, ele demonstrou como é importante amar o diferente. Ah, a gente olha os excluídos, a gente quer largar de lado. Não, é importante que a gente ame também, que a gente quebre preconceitos e chegue até eles também, né? Muitas das pessoas daquela cidade passaram a crer em Jesus e foram salvas porque Jesus se colocou no lugar deles e foi. Jesus teve amor, Jesus cuidou. Então esse é o nosso papel também. A gente precisa também pensar no diferente, nas pessoas que não estão no nosso meio, mas que precisam, que desejam ouvir a palavra de Deus. E elas às vezes não sabem o que é o correto, elas também precisam da água da vida. Elas precisam entender que elas podem ter um relacionamento direto com Deus e elas podem realmente crescer espiritualmente, conhecendo sua palavra, falando com o Pai, para que ninguém as engane. É preciso que a gente leia, para que a gente saiba que as pessoas estão falando para a gente é realmente recado de Deus, se está lá na palavra dele. E aí a gente vai entender. E aí também a gente vai saciar toda a nossa sede, né? Que Deus possa nos abençoar, fortalecer nossas vidas mais e mais, que esses estudos realmente possam engrandecer a vida de Deus através de nós, que tudo que nós façamos tenha pitada de amor e sinceridade no Senhor.